Shalom, a paz do Senhor para todas, da congregação, e que nós estamos aqui em Cristo reunidos para que nós possamos levar o nome do Senhor adiante. O meu nome é Selmar dos Reis Araújo, eu moro no Brasil, no estado de Minas Gerais, na cidade chamada Uberlândia. Aqui é o Triângulo Mineiro. Aqui em Minas Gerais é o Triângulo Mineiro que eu moro. Então, sem demoras, sem mais demora, vamos levar a palavra do Senhor adiante. Porque o nome do Senhor aqui é que tem que ser louvado. O meu, eu sou só o vaso e estou aqui para trazer essa palavra. Amém? Vamos começar em Salmos 30, versículo 5, que a palavra nos diz que é tristeza, né? Mas que a tristeza hoje não tem lugar nas nossas vidas. Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, estão falando que nós não temos que ter tristeza nas nossas vidas. Porque quando nós temos essa tristeza, ela é pelo momento. Esse momento de tristeza que nós temos que aprender que tudo há o seu tempo. Há o tempo de chorar, há o tempo de parar de chorar. Há o tempo de pedir, há o tempo de parar de pedir e há o tempo de agradecer. Quando nós pedimos algo a Deus, nós temos que pedir uma vez. Se nós ficarmos com dúvidas se não foi recebido em Deus, porque Deus ele recebe a primeira vez que nós oramos e pedimos, ele já vai nos atender. Mas nós não temos que ter dúvidas de Deus, porque Daniel não teve dúvidas do que quando ele pediu, Deus ouviu, porque foi levado pelo anjo de Deus até o próprio Cristo. Mas Daniel só agradeceu, jejuou 21 dias agradecendo pela petição que ele fez. Amém? E ali, depois de 21 dias, ele veio receber o que Deus tem mandado para ele. Vamos também para Provérbios 6, 9. Amém? O preguiçoso anda quando ficarás deitado. Quando te levantará do teu sono? Aqui também vemos falar também das pessoas que têm preguiça, quando as pessoas têm preguiça de fazer o próprio comer para comer, tem preguiça de levantar, preguiça de orar. Aí fala assim, eu não dou conta de orar, eu não dou conta de fazer alguma coisa, eu não dou conta de fazer comida. Mas a preguiça, ali tem um demônio que ele vem a dar aquela descontentação para a pessoa, que a pessoa fica com preguiça. Ela tem ódio das pessoas, e ali ela começa a ficar decadente. Por quê? Porque o espírito ele é imundo, ele é sujo, ele não quer que as pessoas recebam o bem de Deus. Então, por isso, ele coloca as pessoas com depressão, coloca as pessoas com ódio, coloca as pessoas com raiva umas das outras, mas Deus, ele fala que nós temos que ter o amor e a convicção que Deus é por nós. Por isso nós temos que orar. A maior arma contra o inimigo é a oração. Quando nós estamos orando, nós estamos levantando uma sintonia com Deus
Essa sintonia ela é levada aos céus, é levada ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos que levantar todos os dias já agradecendo a Deus por mais esse dia que nós estamos levantando. Porque o tempo de dormir é à noite. Durante o dia, nós temos que agir, fazer as coisas que Deus tem nos dado para fazer. E nós também temos as nossas necessidades de fazer as coisas para a produção. Então, aqui também tem Provérbios 16, 18. A soberba presente a ruína, é a altivez do espírito a queda. Então, nós temos que também ver que nós também somos sujeitos a quedas, porque nós somos limitados. Mas quando nós entregamos as nossas vidas para Deus, Deus tem nos dado conhecimento e sabedoria para que nós sejamos curados. Como que nós vamos ser curados espiritualmente? Nós vamos ser curados espiritualmente é por Deus, não é pelo próprio eu. O eu tem que morrer e viver o Espírito Santo em nós. Quando nós entregamos nossas vidas para Deus, quando nós realmente buscamos a presença do Senhor e fazemos tudo que Deus tem nos mandado, Deus também tem nos dado cobertura espiritual, porque Ele é o nosso Deus. Só Ele pode nos levantar, nos dar conhecimento, sabedoria, para que nós possamos ter forças para orar. Porque nós sem Deus, nós somos fracos, somos uma folha seca. Nós não temos poder, não temos autoridade para levantar os próprios olhos pela manhã. Mas Deus tem nos dado força. Amém? Isaías, Isaías 41, também 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque Deus ele é fiel para que com todos aqueles que nós pedimos, só Ele pode nos ajudar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira espiritual. Só Deus pode nos abençoar, nos dando conhecimento e sabedoria, para que nós possamos crescer. Porque só Deus, Ele é o poder, Ele é a autoridade, para que venha sobre nós. E Ele nos levanta de manhã, já nos dando conhecimento e sabedoria, e que nós agradecemos pela noite dormida, pelo descanso da noite, e que pela manhã nós começamos o dia já cheio da presença, cheio do Espírito Santo conosco, porque Ele é fiel, Ele é que pode nos abençoar, Ele é que pode nos dar a força que nós precisamos para passar o dia. Porque o dia, ele já fala, o dia vem e vem o dia mal também. Mas o dia, Deus já fala que o dia, ele já tem, cada um vive o seu próprio mal, o dia, pelo dia. Então, cada dia tem o seu mal, mas nós também temos as bênçãos de Deus nesse dia. Por quê? Porque nós amanhecemos o dia já agradecendo pela noite que nós descansamos e pelo dia que está iniciando. Quando nós agradecemos a Deus, pedimos a Deus esse dia abençoado, as surpresas boas que Deus tem nos dado, Ele vai nos levantar de uma maneira sobrenatural por esse dia. Que todas as setas perniciosas que vêm para nos atacar, as setas, as armadilhas do caçador, a, as lanças que foram lançadas contra nós, não chegará às nossas tendas, porque Ele é conosco, Ele é por nós, e Ele enviará os anjos, os soldados, para guerrear por nós. Só Ele pode.
E aqui em Tiago também, em Tiago, em Tiago 3:16, em Tiago 3:16, pois onde há inveja, esse sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é pre- primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, implacável, sem fingimento. Isso também é que nós temos que aprender a viver que tem as contendas e tudo que nós pensamos de ruim acontece conosco, porque nós temos o pensamento e tudo que sai da nossa boca é para abençoar e para amaldiçoar. E quando nós buscamos as bênçãos de Deus, no nosso coração, na nossa alma, vai entrar a alegria de uma maneira sobrenatural que nós não vamos querer maldade para as pessoas. Esse é o id, é o pensar no próximo, é amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos nós mesmos, nós queremos o nosso bem. E quando nós queremos o nosso bem, nós também queremos o bem das outras pessoas. E as outras pessoas serão contempladas com todas as bênçãos de Deus, porque Ele é fiel para fazer todas as bênçãos nas nossas vidas. Glória a Deus. E também em Filipenses 6:9. Filipenses 6:9. Filipenses 6:9. 6:9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ama- ama- ameaças, sabendo que o Senhor também deles, como vosso está nos céus, e para que com ele não há acepção de pessoas. Nós temos que aprender também que Deus não tem acepção de pessoas, seja rico, seja pobre, seja andarilho, e para Deus não tem. Nós temos que levar o conhecimento, a sabedoria para todas essas pessoas que têm essas debilidades. Tem pessoas que precisam mais, outras precisam menos. Umas conhecem mais, outras conhecem menos. E as que conhecem menos, têm menos sabedoria da palavra do Senhor, nós temos que ajudar essas pessoas para elas fortificar espiritualmente. Porque quando nós precisamos de força, nosso espírito tem que estar forte para guerrear contra a nossa alma e contra a nossa carne. Porque quando a carne está fraca, a alma também fica fraca, a alma fica inabilitada, a alma fica pedindo ajuda para o espírito. E o espírito tem que estar vivificado. Porque quando nós estamos buscando a sabedoria, o conhecimento em Deus e pedindo a glória de Deus sobre as nossas cabeças, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, a carne tem que enfraquecer e tem que perder esse ego da carne, porque o que os olhos vê entra no coração e nós temos que pedir para Deus, Senhor, nada de maldade no nosso coração, nada de ruim para entrar nos nossos corações, mas nós te pedimos a armadura de Deus, porque quando nós recebemos a armadura de Deus, o nosso espírito se fortifica e a nossa alma se fortifica também, e a nossa carne morre para as coisas desse mundo. Porque nós vivemos no mundo é para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós temos que adorar a Deus de todas as maneiras, de dia e de noite, porque nós temos que buscar a Deus dessa maneira, para que nós possamos crescer espiritualmente e ter a paz que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu peço a Deus muito para que todas as pessoas
estejam entendendo o que o Senhor está falando comigo, para que as pessoas venham a ser também, a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque todas as pessoas, quando estão fracas, vem aqueles pensamentos ruins, vem aquele mal-estar, aquela nuvem negra vem sobre as nossas cabeças. E nós temos que pedir para Deus que nós não queremos essa nuvem negra sobre as nossas cabeças. Nós queremos a nuvem branca como a neve. E que nosso coração, a nossa alma, esteja pura como a neve. Porque quando nós pedimos a purificação, nós estamos cheios, buscando a presença e a glória de Deus. Em Romanos 8 também, também Deus também tem nos falado, também. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te levou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no, no que está enferma pela carne, isso fez Deus, enviado o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não anda, andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Por isso, nós temos que matar a nossa carne todos os dias, porque quando nós matamos a carne, nós fortificamos o nosso espírito. E quando nós fortificamos o nosso espírito, a glória do Senhor desce sobre nós, desce sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa, porque nós estamos matando a vontade da carne, estamos matando o próprio pecado. Todos esses versículos que eu li aqui tem um demônio que fica pela trás. O primeiro demônio é esse que fica em Isaías, medo. Em Romanos, culpas. Provérbios 6, ódio. Tiago, inveja. Salmo, tristeza. Efésio, raiva. Então, todos esses provérbios, essa leitura, tem um demônio que ataca as pessoas. E quando nós lemos e pedimos para Deus, para que Deus nos dê o conhecimento, a sabedoria da palavra do Senhor, Deus tem nos levantado, para que nós possamos a cada dia a levantar e buscar a presença dele, levantando de pela manhã, agradecendo pelo dia, pela nossa vida, pela nossa família e pelo nosso próximo, pelo nosso vizinho que está à direita, à esquerda, da frente, do fundo, para que nós possamos ter uma vida melhor, um dia melhor. Porque a própria Bíblia fala que o próprio dia já tem o seu mal, mas que nós possamos fazer esse mal virar bênção, assim como Deus fez, buscando Balaão, falando com Balaão, que todos aqueles altares que ele levantou foi para profetizar bênçãos para Israel. Assim nós temos que fazer. Quando nós sentimos ameaça de maldade, nós temos que pedir para Deus abençoar, para que nós também sejamos abençoados. Porque aquelas pessoas que estão fazendo mal, muitas das vezes elas estão sendo levadas por esses espíritos imundos, fazendo mal, pensando mal,
e elas estão fracas espiritualmente, fracas na presença do Senhor e não têm forças para orar. Quando elas não têm forças para orar, elas ficam à mercê desses demônios, porque aí eles tomam força sobre essas pessoas. Mas que nós possamos cada dia orar pelo mundo, orar por todos os povos e nações, assim como Jesus nos ensina todos os dias. Porque para mim não tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Existe para mim o Primeiro Testamento e o Segundo, porque as palavras de Deus não ficam velhas, se renova todos os dias. Todos os dias nós podemos buscar a palavra de Deus, que ela vem nos edificar, vem nos fortalecer do jeito que nós precisamos de forças para vencer mais esse dia. Por isso, eu falo para todos que quando nós estamos em Cristo, nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. E a maior força que nós temos é a oração. É buscar a palavra, ler a palavra e orar e jejuar, porque a palavra de Deus nos fala. E ter fé também, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós fazermos as coisas divinas descer sobre nós, o céu descer sobre nós, sem fé é impossível. Sem jejum é impossível. E sem a palavra de Deus para nos edificar pelo dia, também é impossível. Por isso, nós temos que buscar comer, beber da palavra todos os dias, fazer parte do corpo todos os dias, o corpo de Cristo, o corpo que Deus colocou na terra, que entrou o pecado para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos perdoados. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na parte de oração, em nome do Senhor Jesus. Estela, Senhor, vamos entrar na parte da oração, em nome do Senhor amém, Jesus. amém. Pode orar, pode interceder, sim, senhor. Eu não vejo ninguém, eu não tenho nome de ninguém aqui. É por conta das interferências que dá, então a gente fica com câmera e microfones desligado. Aham. Vamos, eu não sei o nome das pessoas, mas vamos começar orando pela saúde das pessoas, então. Amém. Eterno Deus e Pai, aqui, ó Pai amado, eu apresento ao Senhor todas as pessoas que estão nessa live agora, Pai amado. Pai querido, eu peço, Senhor, que envie anjos, ó Pai amado, anjos com espada em punho, anjos com bisturi em punho, e soldados também, ó Pai amado, e o arcanjo Miguel e o Espírito Santo visitando cada pessoa que está na live. Pai amado, Pai querido, eu peço, Senhor, agora, pessoas que precisam de ser operado, que elas comecem agora